Boa noite, pessoal. Estamos aí juntos, graças a Deus. Eu tentei fazer às 13 horas, mas não deu. Agora dá. Seja feita de... Aí, Santiago. Legal, cara. Escuta essa música aí, Nani. Sejam bem-vindos, gente. Legal, legal. Roberto. Sejam bem-vindos. Olha a música. Para vocês, ó. E aí, Thales? Vamos juntos, Thales. Legal. Beleza. Hoje nós vamos... Nossa live deve demorar mais ou menos uma hora e pouquinho. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Vamos juntos. Eu tenho que olhar para a câmera aqui e olhar aqui para eu ver quem é que está entrando e responder para vocês. É preciso saber viver, né? Tem que se virar. Legal. Roberto Barbosa, Alcione, que legal ter vocês aqui com a gente. Hoje a nossa live é sobre crase. Vou explicar tudinho, você vai saber tudo sobre crase. Vocês precisam me fazer perguntas, tá? Me fazer perguntas aí. Ô, Célio, legal, cara. Célio, quero ver você assistindo essa aula toda, hein, Célio? Aprender aí com a gente. Que legal. Gente, vou desligar a música para a gente começar, ok? Música linda aí. Desligar. Quem espera? O sonzão aí, né? Que legal. Que legal. Vamos começar. Eu quero começar o seguinte, dizendo a vocês que crase, olha só, essa palavra aqui, ó, café, e esse acentozinho aí, né? Aqui, ó, eu ia digitar café aqui, mas nem apertei ali, ó. Café. Cadê o meu café aqui que não saiu? Ixi, que tanto de gente aí. Aí, ó, café. Esse acento é um acento agudo. Aquele acento, o contrário, se chama acento grave. As pessoas chamam aquilo de crase. É importante você saber o seguinte, que crase é um metaplasma. O que são metaplasmas? São essas alterações que as palavras vão tendo ao longo do tempo. Antigamente, lá no português arcaico, a palavra era dolore. Aí caiu esse ezinho, ficou dolor. Depois caiu o L, por muito tempo ficou door. Aí houve a união desses dois Os. A união de duas vogais iguais, dois As, dois Es, dois Is, dois Os, dois Us, a gente chama de crase. Então, essa união a gente chama de crase. As pessoas acham que crase é o acento. Não, o nome do acento é grave. Porque os nomes são parecidos, né? A gente diz que é parônimos, que são parônimos. Então, o acento, esse acento que a gente coloca, é acento agudo, assim, porque a televisão dá o contrário, né? Em café aí, ó. O acento é agudo. Esse acento contrário a gente chama de acento grave. Então é importante a gente saber que crase é um metaplasma. O que são metaplasmas? Toda transformação que a palavra sofre no decorrer do tempo. Legal? Essa crase que nós vamos trabalhar hoje é uma crase simples. Se você disser assim, olha só, assistir... O computador está no maiúsculo aqui, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, assistir a aula. Simples assim, ó. Assistir a aula. Tem que sempre puxar para cá. Assistir a aula. Esse acento é um acento grave. A crase é porque você tem dois As aí. Ô, Jesuíno, legal, cara.
Alaide, sejam bem-vindos. Bacana, estamos juntos. Estamos juntos. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Então, a crase é o seguinte: quando a gente une dois As, o importante é você saber quem são esses dois As. O primeiro A que você vai usar é sempre preposição. A preposição ela é pedida pelos verbos ou pelos nomes. Pelos verbos, quando a gente chama de regência verbal. Pelos nomes, quando a gente chama de regência nominal. Exemplo assim, ó. Se você fala assim, irei, ó, irei. Aí quando você vai a, irei, deu ireu, né? Irei. Irei a. Olha isso. Irei a. Então, esse azinho aí, ó, é preposição. Tá vendo? Irei a. Mas não é porque você tem uma preposição que você vai acentuando. Você teria que ter um outro a. Esse outro a, ele pode ser artigo, pronome ou a letra que inicia as palavras aquele, aquela, aquilo, aquele outro, que são pronomes. Legal? Então, simples assim, ó. Você tem um primeiro a, que é preposição, e um segundo a, que pode ser artigo ou pronome. Lembrando sempre que o artigo, ele só existe na presença do substantivo. E o artigo concorda com o substantivo. Você diz assim, ó, o homem, a mulher. Os homens, as mulheres. Então, o artigo só serve para acompanhar substantivo. Então, se você tiver uma frase assim, ó, sujeito, ó, a alterações. Olha lá. Aqui, ó, sujeito a alterações. Observe. Você tem, quem está sujeito a alguma coisa. Mas não tem o artigo. Porque o artigo que acompanharia alterações é o artigo as. Porque, lembre-se, o artigo concorda com o substantivo. Assim, ó, o homem, a mulher. Os homens, as mulheres. Então, se você tem alterações, você diria as alterações. As alterações. Então, aí, quando você diz sujeito a alterações, você só tem preposição. Sujeito a quê? Então, esse azinho é preposição. Mas se você escrevesse assim, ó, sujeito, olha aqui, as, vou colocar maiúsculo para você ver, ó, as, ixi, entrou a Carmen Lúcia aqui, ô, mulher, eu não quero você hoje, não. Sujeito às alterações. Olha aí, ó, sujeito às alterações. Observe, Luzia, CM, Eduardo de Castro, Pati Rocha. Ô, pessoal, seja bem-vindo. Todo mundo bem-vindo. Sujeito às alterações. Observe, se você diz sujeito a algo. Quando você diz isso aí, ó, sujeito a algo, esse a é preposição. Veja que algo não tem artigo. Mas quando você diz as alterações, ó, as alterações, aí você tem o artigo aí. Observe bem, ó. Olha lá. Quem está sujeito a. Um a. Mas o artigo de as alterações, você soma os dois. É como se você fizesse assim, ó. Sujeito a mais, deixa eu ver se eu acho finalzinho demais aqui, ó. Mais as alterações. As alterações, ó. O que você faz? Você tem que juntar, deixa eu mostrar para você. Você tem que juntar esses dois as aí. Ô, Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Legal. Olha só, sujeito a mais o as, você junta os dois e a frase ficaria assim, ó. Sujeito a as, aí com acento, ó. Sujeito, deixa eu colocar o acento aqui. Sujeito a as alterações. Alterações. Olha, observa bem aqui, ó. Ó, sujeito às alterações. Pessoal do Instagram, seja bem-vindo aí. Legal. Legal, estamos juntos. Instagram também. Pessoal do Instagram também junto com a gente. Pessoal do Facebook aqui junto com a gente.
Legal. Ô, Mariana. Emanuel. Que legal. Bacana. Sujeito às alterações aí, ó. Ficou junto. Deixa eu escrever separado. Sujeito a mais as. Aí ficaria assim, ó. Entrou uma pessoa aqui que não é da nossa aula. Aqui, ó. Sujeito, acentozinho, às alterações. Olha lá. Sujeito às alterações. Por isso aí, ó. Quem está sujeito a alguma coisa. Mas o artigo as considerações ou as alterações, você junta os dois e craseia. Então, lembrando bem, crasear é você juntar os dois as. E aí, essa união, que a gente chama de crase, você marca com o acento grave. Esse acentozinho se chama grave. O acento de café se chama acento agudo. O acento contrário se chama acento grave. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, não tem crase antes de pronome, não tem crase antes de verbo, não tem crase antes de substantivo masculino, não tem crase antes... 1 milhão de coisas que as pessoas dizem. Mas você não pode ir atrás disso. Você tem que entender uma coisa aqui, ó, importante para você. Crase é a união de preposição e artigo. Você encontra a preposição nos nomes e nos verbos. Há muitos casos que a gente une preposição com artigo. Olha aqui. Se você pegar B e somar com o, ó, B mais o é igual a do. Olha isso. B mais o, do. Luciene, Rafael, legal? Sejam bem-vindos, gente. Ó, D mais o dá do. É a união de preposição e artigo. Se você somar B mais o A, olha lá, B é preposição, o A é artigo. B mais o A é igual a dá. Olha aí. B mais A dá. Mas se você pega uma outra preposição qualquer, vamos dizer em mais o, observa aí, só. Em mais o é igual, ficou maiúsculo ali, mas não tem problema não. Em mais o é no. Olha isso. Em mais o, no. Se eu somar em mais o A, olha aí, só. Em mais o A, vai dar o quê? Vai dar isso, na. Bacana. Nas não, na. Né? E se eu fizer no plural também? Normal, se eu pegar assim, ó, em mais o artigo as, por exemplo, de as ruas, né? Vai ser igual em mais as, legal, nas. Olha aí. A mesma coisa, se eu pegar a preposição a, por exemplo, quem vai a algum lugar, mais o a, que é artigo, vai ficar o quê? Isso, exatamente, ó, vai ficar as, acentuado. Aí o acentozinho, ó, as. E se eu somar a preposição a mais o artigo as, vai dar o quê? Isso, vai dar as, acentuado. Olha lá. Algumas pessoas fazem o paralelismo. O que é o paralelismo? É quando você faz isso aqui, ó. Você pega a preposição a, soma com o artigo o, quando você faz essa combinação, ó, é igual a ao. Olha lá. A mais o é igual a ao. Olha aí. Então, crase é isso. O que é crase? É a união de duas classes gramaticais. Especificamente, é a união de preposição mais artigo. Observem que essa união de dois As, o primeiro A, vai ser sempre preposição. Sempre pedido por um verbo ou por um nome. Se a preposição for pedida por um verbo, a gente chama de regência verbal. Se a preposição for pedida por um nome, a gente chama de regência nominal. E o outro A é artigo, que acompanha, por exemplo, os substantivos femininos. A transmissão, a aula, a semana, a partida de futebol. E aí você vai encontrando esse artigo.
Se vocês tiverem aí a Constituição, eu vou dar uns exemplos aqui da Constituição, que aí fica legal porque você tem uma referência para você entender legalzinho. Gabriel, eu tinha falado que eu ia usar a Constituição, mas eu não falei porque você é professor de constitucional, não. Você é administrativo. Tô ligado, Gabriel. Legal. Mas é porque é direito, né? Direito é tudo, constitucional, administrativo, a gente vai com tudo aí. Beleza, pessoal? Legal. Ô, Sérgio, seja bem-vindo. Bacana, bacana. Olha só exemplos que eu vou pegar aqui da Constituição. Quem tiver a Constituição aí, simples. Olha lá no artigo 4º, o parágrafo único. Fala assim, ó, visando a formação, olha essa frase, ó, visando, ó, mais, eu vou deixar separado, ó, mais a, que vai ser igual, olha só, vou colocar entre parênteses aqui, ó, que vai ser igual a esse aqui, ó, acentuado, né? Visando a, observem isso, ó, visando a formação de uma comunidade, ó, visando a formação de uma comunidade. Vou aproveitar esse exemplo aí da Constituição. Aí é o artigo 4º, parágrafo único. Acompanha junto comigo aí. Olha só. Se é visando a alguma coisa. Esse azinho é preposição, pedido aí pelo verbo visar. Legal. O segundo a, que atrás são dois as. O segundo a é o artigo que junta para fazer a formação de uma comunidade. Aí você junta esses dois as e faz esse fenômeno aí chamado crase, que é a união de duas vogais iguais. Especificamente, é a união de dois as, que a crase que a gente conhece é essa união de dois as. Ok? Então, ao invés de você escrever dois as, você põe um a só e acentua. Esse acento grave. Legal? Bacana. Olha esse outro exemplo aqui da Constituição. Quando você usar vários termos, você tem que usar a mesma coisa. Isso a gente chama de paralelismo. Se você usar preposição e artigo e um substantivo, se você citar vários substantivos, você vai ter que usar artigo também. E aí você vai usar a mesma preposição com cada um desses artigos. Vou pegar um exemplo aqui da Constituição. Você fala assim, olha só, se você estiver acompanhando aí, é o artigo 5º, tá? O caput do artigo 5º. A inviolabilidade do direito à vida. Ó, vou escrever aqui já. Do direito, se tem direito a. Aí, ó, do direito à vida. Esse exemplo, direito à vida. Artigo 5º, tá? A liberdade. A igualdade, a segurança. Já mando para vocês aí. A segurança, vírgula. E a propriedade. E tem essa vírgula aí não, tá? E a propriedade. Observem bem. Olha aí, estou mandando para vocês aí. Dá uma olhada nesse exemplo aí. Do direito à vida. Se alguém tem direito a. Esse azinho é preposição. Mas o artigo de a vida, então preposição a. Mas o artigo a de a vida, crase. A liberdade, o artigo a de a liberdade, o direito se repete aí, ó, do direito à vida, é como se você dissesse assim, ó, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança. Espera aí que o pessoal do Instagram.
Apagou aqui no Instagram. Deu pane aí, pessoal do Instagram. Vamos de volta aí. Ô, Lili, seja bem-vinda aí, Lili. A gente está explicando hoje o que é crase. A gente está dizendo que crase é a união de dois As. E o primeiro A é sempre preposição. Nunca outra coisa, sempre preposição. E a preposição você encontra na regência dos verbos ou na regência dos nomes. Por exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Quem obedece, obedece a alguém. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem chega, chega a algum lugar. Então, esse a é preposição. E aí a gente vai à busca do artigo. Nós estamos no exemplo da Constituição. Olha aí. Do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e do direito à propriedade. Então, todos esses As que você encontrou aí é a união de preposição e artigo. Legal? Isso a gente chama de paralelismo. E quando você tiver uma palavra masculina, eu tenho até um exemplo aqui para mostrar para vocês do paralelismo. Observe esse, ainda do artigo 5º, inciso 3º. Vou colocar essa frase aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Vou explicar esse paralelismo legal para vocês. Ninguém será submetido à tortura. Olha só, veja que não tem o acento aí, ó. Nem a tratamento desumano. O tratamento foi escrito errado ali, né? Vou corrigir aqui, ó. Aí. Tratamento desumano ou degradante. Esse é o inciso 3º, ó. Ou desumano ou degradante. Falei para vocês. Dá uma olhadinha aí, ó. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano. Observem que ele colocou sem o acento. Ninguém será submetido a. Se alguém for submetido a, será submetido a alguma coisa. Se alguém for submetido, será submetido a alguma coisa. Então, ele não pode ser submetido nem à tortura, nem a tratamento desumano. Observem que ele não usou o artigo em tortura. E é fácil você perceber por que ele não usou o artigo em tortura. Porque ele não usou em tratamento. Isso a gente chama de paralelismo. Quando numa relação paralela, que você cita dois nomes, se você não usa artigo em um, você não usa artigo em outro. E aí é importante você observar. Simone, seja bem-vinda. Olha essa frase aí, Simone, olha só. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Esse a, submetido à tortura, é só preposição. Ele não usou artigo para tortura, e veja que também não usou artigo para tratamento. Por que não usou? Porque tortura aí é qualquer tipo de tortura. É um substantivo indefinido. E você só usa o artigo quando o substantivo for definido. Então, observe, é qualquer tipo de tortura e qualquer tipo de tratamento desumano. Então, como ele não usou o artigo em tratamento, porque se ele usasse o artigo em tratamento, você sabe, A mais O é AL. E A mais A é o A acentuado. Então, se ele fosse usar o artigo, ele usaria a frase assim, ó. Ninguém será submetido à tortura, e aí ele teria usado a preposição e o artigo. Nem ao tratamento. Porque A mais O é AL. A mais A é A acentuado. Então, observem. Os dois substantivos, tortura e tratamento, estão no sentido genérico. São substantivos indefinidos. Genivaldo, como é que eu vou saber que é indefinido? Pelo paralelismo. Você está vendo que não tem artigo em tratamento? Porque se tivesse, seria AL. Então, o primeiro A é preposição, e o segundo A também é preposição. Então, não tem artigo. Por isso, não tem crase. Observem esse exemplo aqui, ó.
Ninguém será... um outro exemplo que eu peguei para vocês aqui, ó. Proporcional ao agravo. Olha aqui, também Constituição, ó. Proporcional ao agravo. Observem isso. Se é proporcional. Boa, Denise, seja bem-vinda. Edilson, legal, Edilson, seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando de crase. Legal. Vocês podem me fazer perguntas aí, não tem problema. A qualquer momento pode fazer as perguntas aí. Observem bem. Se é proporcional a alguma coisa. Mas o artigo de agravo é o. A mais o dá ao. Se eu inventasse uma frase aqui, por exemplo, proporcional, ó, proporcional a mais, observa essa, ó, a vida, eu teria 2 As. E aí a minha frase ficaria assim, ó. Eu vou mandar para você aí, ó. Proporcional à vida. Isso a gente chama de paralelismo. Olha lá. Proporcional ao agravo. Letícia, Hilton. Ô, pessoal, seja bem-vindo. Olha aí o exemplo aí da... Opa, entrou um site aqui. Olha, proporcional a mais o a de a vida, eu tenho 2 As. Proporcional à vida. E aí eu crasei. Legal? Então eu tenho que ter 2 As, não esqueça. O primeiro A é preposição, o segundo A é artigo. Por isso que as pessoas dizem assim, ó, não tem crase antes de palavra masculina. Sim, porque a palavra masculina, ela pede o artigo o. E a mais o no português dá ao. Legal. E quando você tiver um substantivo, ó, ninguém será... Olha aqui um exemplo, ó. Submetido a torturas, ó. Ninguém será submetido a torturas. Olha só. Quando ele coloca indefinido, ele pode escrever assim, ó. Submetido a torturas. O que você tem aí submetido a torturas? Observe que você não tem acento, né? Porque quem é submetido a alguma coisa. Mas observe que é torturas. Qual é o artigo que acompanha torturas? É as. Porque o artigo concorda com o substantivo. Assim, ó, o sofrimento, a tortura. Os sofrimentos, as torturas. Como não tem o artigo aí, você não craseia. Porque para crasear, você tem que ter 2 As. O primeiro A é sempre preposição. Pedido aí pelo... Isso, pedido pelo submetido. Mas se eu dissesse assim, ó, submetido, olha só, a mais, aí eu usaria o as. Isso, submetido a as. Aí ficaria assim, ó, igual às torturas. Aí você estaria definindo o substantivo torturas, ó. Observa essa. Ô, Wagner. Wagner Quaresma, seja bem-vindo, Wagner. Estamos falando de crase aí, ó. Legal, bacana. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever aqui no site aí que a gente vai respondendo, tá? Não tem problema, não está atrapalhando, não. Pode escrever e eu vou aproveitando e respondendo. Observe bem lá o primeiro exemplo, ó. Submetido a torturas. Depois do nome ali. Submetido a quê? Isso é preposição. Mas o substantivo é torturas. Então não tem o artigo as. E aí você não craseia. Veja embaixo. Submetido às torturas. Aí você tem o a, que é a preposição, e o as, artigo, as torturas. E aí você tem a união de 2 as, que a gente chama de crase, que a gente marca com acento grave. É porque eu estou fazendo assim, mas dá dos 2 jeitos, né? É importante vocês... o meu gesto pode ficar diferente, porque lá no Instagram, ele está nesse sentido aqui, o acento grave. Mas aqui no Facebook, ele está ao contrário. Vou apertar aqui no Instagram.
Eu disse que ia fazer só Facebook, mas o pessoal do Instagram chiou, então eu tive que fazer pelo Instagram também. Legal. Isso. Então, olha só, submetido a alguma coisa. Mas não tem artigo em torturas, então submetido a torturas. Mas se eu digo submetido às torturas, quem está submetido a alguma coisa, preposição, mais as de as torturas. Legal? Aí, crase. Se tiver dúvida, me pergunta aí. Eu estou com os exemplos aqui, ó, da Constituição. Então, é legal. Observem bem, eu vou dar um exemplo aqui com verbo, ó, da Constituição também. É o artigo 5º, 20. Inciso 20. Ninguém poderá, olha essa, ninguém poderá ser compelido a, ó, observem aí, ó, ninguém poderá ser compelido a. Observem que esse a é preposição. E não é porque eu tenho preposição que eu já vou acentuando. Eu teria que ter artigo. Mas olha a palavra que vem a seguir do compelido. Olha só. Compelido a. Mas olha a palavra que vem logo depois do compelido. Associar-se. Olha lá. Só que associar é verbo. E aí a gente não usa artigo. Porque, de novo, repito 1000 vezes, a gente só usa artigo feminino, a, antes de substantivo feminino. Se o substantivo for singular, você usa a mulher. Se o substantivo for plural, você usa as. Se é assim, ó, olha de novo, ó, refiro-me, isso aqui a gente repete 1000 vezes, não tem problema não. Refiro-me a mulher. Ó. E aí você usa sem crase. E aí é qualquer tipo de mulher. Mas se você diz assim, ó, aí você fala assim, Genivaldo, eu posso indefinir então. Não, você faz assim, ó, refiro-me a mulheres. Observe essa frase aí que eu mandei para vocês, ó. Refiro-me a mulheres. Observe que quem se refere a. Mas não tem o artigo. Aí eu posso escrever assim, sim, você pode usar sem artigo. O substantivo mulheres aí está indefinido. Mas se eu disser assim, observa, eu escrevi errado aqui. Refiro, tracinho, me, a. Mas, olha lá, o as, artigo, as mulheres, minha frase vai ficar como? Olha lá. Refiro-me a mais as mulheres. Aí seria com crase, que é esse acentozinho aí. Abdênio. Legal, Abdênio. Seja bem-vindo. Refiro-me, ó, acento, às mulheres. É importante demais isso aí, ó, você observar isso aí, porque tinha uma questão de prova, estava nesse primeiro exemplo aí, ó, lá em cima, ó, refiro-me a mulheres, e estava acentuado. Observe que em refiro-me a mulheres, você só tem a preposição, porque o artigo que acompanha mulheres é as, né? Então, nessa última frase aí, ó, refiro-me às mulheres. Quem se refere a, mas o artigo de as mulheres aí com crase. Legal? Essa é uma prova aí, uma questão aí da prova de juízo. Então, se você quiser, eu te mostro a questão direitinho. Olha outro exemplo aqui, ó. É o inciso 14. É assegurado a todos. Olha esse exemplo, ó. É assegurado a todos. Observem bem, ó. É assegurado a todos. Depois eu mostro a continuidade. Vou fazer aqui agora. É assegurado a todos o acesso à informação. Olha essa frase. É assegurado
a todos o acesso à informação. Observem que se alguma coisa é assegurada, ela é assegurada a alguém. Esse a é preposição. Mas observem que todos, não tem o artigo as. Todos é pronome indefinido. Não pode usar um artigo definido. Lembrando sempre que o artigo definido as e concorda com o substantivo. A prova, as provas. A transmissão, as transmissões. Legal? Então, quando ele fala assim, ó, é assegurado a todos, esse é a preposição. Observe no exemplo seguinte, na sequência. O acesso à informação. Se alguém tem acesso a. Isso é preposição. Mas o a, artigo de a informação, dois as. Você une esse fenômeno chamado crase e acentua. Com acento, esse acento contrário de acento agudo, de café. Aí você acentua, porque não dá para eu fazer aqui, porque nos dois estão assim, né? Legal, aí você acentua. Lembre sempre, o nome desse acento não é crase. Também já foi questão de prova. O nome do acento é grave. Crase é a união. Então, se ocorrer a união, você tem crase. E a crase a gente marca com acento grave. Importante isso aí, muito importante isso aí. Eu tenho pegado aqui os exemplos da Constituição. Compelido a associar-se, eu já dei esse exemplo, porque antes de verbo a gente não usa artigo. E se a gente não usa artigo, eu não posso nunca crasear uma frase como essa aqui, né? Eu coloquei aí, ó, compelido a associar-se. Porque se alguém é compelido a alguma coisa. Mas associar-se é verbo. Verbo não usa artigo. Só quem usa artigo é substantivo. Se o substantivo for masculino, o artigo é o. Aí a mais o dá ao. Se o substantivo é feminino, é a. A mais a, aí sim é a crase. Legal. Eu tenho um exemplo aqui, ó, que ele mistura os dois, ó. Proporcional ao agravo. Olha o outro exemplo aqui, ó. Ninguém será obrigado, ó. Ninguém será obrigado a. Observe que quando você fala, olha a frase aí, ó. Quando você fala ninguém será obrigado, vou tirar uma senhora que entrou aqui. Ninguém será obrigado a alguma coisa. Esse a é preposição. Aí vai depender do que você vai colocar depois. Observe essa frase aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Importante digitar porque aí você vê, ó. Ninguém será. Tem entrado uns sites aqui no meio. Ninguém será obrigado a. Aí o seguinte, ó. Ninguém será obrigado a participar. Olha lá o que acontece. Você não é obrigado, você é obrigado a alguma coisa. Mas olha quem vem depois. Participar. Participar é verbo. Não usa artigo. Então você não vai crasear. E o importante é você saber o seguinte, que muitas provas, eles perguntam qual é a classe gramatical desse azinho aqui, ó. Qual é a classe gramatical? Ninguém será obrigado a participar. Tem muita gente que chama isso aí de artigo. Gente, o artigo tem que fazer a concordância nominal com o substantivo. Pega esse exemplo aqui, ó. O homem, a mulher. Os homens, as mulheres. Então tem que concordar. Se é participar, é verbo. Então não tem artigo. Se não tem artigo, esse a é só preposição. Legal? Bacana. Peguei aqui vários exemplos da Constituição para a gente ilustrar a nossa aula. Aqui, ó. A proteção às participações individuais, ó. O inciso 28 da Constituição, tá? Aqui, ó. Vou digitar aqui.
tinha colocado lá, né? Pessoal do Facebook aqui, desculpa. Pessoal Deixa eu corrigir aqui, gente, que o pessoal do Instagram perdeu. Eu acho que eu. Peraí, desculpa aí, porque o pessoal do Instagram tá sem. Instagram? Tá online aí, gente? Ah, o pessoal do Instagram tinha perdido lá. Tá achando a conexão lá. Instagram. Quero prejudicar ninguém, quero que todo mundo veja, né? Então, nessa frase aí, ninguém será obrigado. Deixa eu continuar ali, né? Que eu coloquei, não coloquei, não escrevi. Ninguém será obrigado a participar. 1, 2, 3. Essas aí. Carla, bem-vinda, Carla. Que legal. Aí, Carla, você já entrou aí com uma frase junto aí de você, ó. Ninguém será obrigado a participar. Se ninguém é obrigado a alguma coisa. Mas participar é verbo. Então não tem artigo. Se não tem artigo, não tem crase, né, gente? Legal. Eu quero fazer um exemplo aqui, ó, dos paralelismos. Olha só. Proteção às... Essa frase aqui vai ficar legal demais, que ela vai ilustrar bem para a gente, ó. Quem tem a Constituição aí é o inciso 28, a linha A, tá? Fica assim, ó. A proteção, eu mando para vocês aí. A proteção, vou escrever a frase inteira e a gente vai comentar toda ela. A proteção, inciso 20, eu falei para vocês, 20 não, desculpa, 28. Proteção às participações, individuais. Participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem. Olha essa frase que chegou aí para vocês. Olha só. A proteção às participações individuais. Porque o texto eu comi uma partezinha, ó. São assegurados nos termos da lei a proteção a quê? Mas o as, que é o artigo, olha só, a proteção às participações individuais em obras coletivas. E a participação, entrou o pessoal aqui atrapalhando aqui. A proteção puxando aqui, e a proteção à reprodução. Então, quem está pedindo a preposição é a palavra proteção. A proteção a quê? Preposição a. Mas o artigo de as participações, crase. E depois, ó, em obras coletivas, né? E depois, e a reprodução da imagem. A proteção à reprodução da imagem. Esse é o artigo da Constituição. Observe que você sempre vai encontrar a preposição e o artigo, os dois, para você poder crasear. Olha aqui essa frase aqui, ó. Que é interessante, ó. É assegurado aos presos, ó. Ó, é assegurado aos presos o respeito à
integridade física. Olha essa frase. Subir um pouquinho aqui. Ana Lúcia Dornelles, pessoa que eu gosto demais. Seja bem-vinda, Ana Lúcia. Que legal. Obrigado pela sua presença. Legal, Ana. Obrigado. Bacana. Olha aí, ó. Se alguma coisa é assegurado a alguém. É assegurado a quem? Aí você tem a preposição. Mas os artigos, os presos, você tem a preposição a e o artigo o. Os, né? Os presos. Então, assegurado aos presos. O respeito à integridade física. O respeito a quê? Isso é preposição. Mas o artigo de à integridade física, você tem preposição a e o artigo a. Então, a integridade física, é você crase. Crase é sempre a união de preposição a e o artigo a. Ou a preposição a e o artigo as. Legal? Você tem que fazer isso para você entender a crase. Porque senão você fica decorando crase. E aí você não vai entender isso. Se eu disser assim, ó. Olha aqui, ó. Obedecemos. Sempre que você escrever obedecemos, você fala obedecemos a. Fala lá. Obedecemos a. Esse azinho aí, ó. Charles, gente, entrou uma pessoa importante demais aí, ó, da Austrália. Nossa, Charles. São 9h45 da noite aqui no Brasil. Aí são 9h45 da manhã. Eu sei que daqui a pouquinho você vai sair para o trabalho, né? Charles. Austrália com a gente aí, gente. Ó, o Vicente. Vicente já foi meu companheiro lá de cursinho. A gente trabalhava juntos no curso. Trabalhou comigo lá na livraria. Ele era meu sócio na livraria. Seja bem-vindo, Vicente. Que legal. Olha aí, gente, ó. Obedecemos a. Quem obedece, obedece a. Se eu disser assim, ó. Olha essa frase aqui, ó. Obedecemos a tudo. Observe. Obedecemos a tudo. E obedecemos a tudo. Charles, que é meu maior fã. Obrigado, Charles. Obrigado. Eu que sou seu fã. Obedecemos a tudo. Observe que quem obedece, obedece a. Você só tem a preposição e não tem um artigo. Se eu disser assim, ó, obedecemos a leis. Essa frase, obedecemos a leis, você acha que a gente vai crasear ou não? Ô, Célia, legal. Célia, olha essa frase aí, que frase importante aí, ó. Obedecemos a leis. Numa prova, eles podem fazer algumas perguntas a vocês. Por exemplo, perguntar o que é esse a. Observem que esse a é só preposição da regência, assim, ó, quem obedece, obedece a. Isso é preposição. O artigo acompanha o substantivo. Quando ele diz obedece a leis, ele indefiniu o tipo de lei, qualquer tipo de lei. Mas se eu disser assim, ó, obedecemos a lei. Opa, escrevi lei errado aqui, ó. A lei. Aí ele está definindo. Porque quem obedece foi Clélia. Seja bem-vinda, Clélia. Legal. Obrigado pela sua presença. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Mas o a de a lei tem a preposição. Entrou uma pessoa aqui que não está convidada para o nosso... Entrou a pessoa aqui. Quem obedece, obedece a. Aí você tem a preposição. Mas o a de a lei, você pega esses dois as e une. Essa união dos dois as a gente chama de crase, que a gente marca com acento grave, que é o contrário daquele acento de café, que é o acento agudo.
E se essa frase viesse no plural, assim, ó, obedecemos, aqui, ó, às leis. Observem isso, gente, ó. Quem obedece, obedece a. Mas o artigo as, você une e faz o fenômeno chamado crase. Tá? Crase é o metaplasma. Lembre-se, metaplasma são os nomes que a gente dá a todo esse tipo de alteração que há nas palavras. Metaplasma pode ser uma síncope, quando você tira uma palavra, por exemplo, sétimo, tinha o P. A gente fez uma síncope e hoje a palavra é sétimo. Isso a gente chama de metaplasma. Então, a crase é o metaplasma. O que consiste a crase? A união de dois as. Podem ser quaisquer vogais. Uma palavra importante, por exemplo, é seríssimo. Seríssimo, a gente escreve com dois is. Então, não houve a crase. As pessoas têm o hábito de falar seríssimo. Não é seríssimo, seríssimo, com dois is. Tá? Entenda, crase é a união de dois as, dois es, dois is, dois os e dois us. Nossa, entrou um monte de gente aqui que não tem nada a ver com a nossa aula aqui. Várias chamadas aqui, porque eu tenho que tirar essas pessoas aqui, porque eles ficam em cima de onde eu escrevo. Entrou várias vezes aqui. Essas transmissões ao vivo ocorre isso, né? Entra gente só para atrapalhar. Antes de entrar aqui na transmissão ao vivo com vocês, no meu Facebook, tinha umas 4 ou 5 transmissões. Ô, Ana, até a sua mãe, né? Estava fazendo uma transmissão ao vivo. Então, são várias transmissões, né? Beleza, então aqui agora que a gente está fazendo transmissão, às vezes entra alguém aqui. Vamos nessa, obedecemos a. Quem obedece, obedece a. Mais o artigo de as leis, aí você crase. Então, crase é essa união, que a gente marca com um acento chamado grave. Importante demais a gente sempre dizer isso a vocês. Proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, às empresas. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu queria digitar para vocês, ó. Esse aqui vai ser legal porque você vai ter uma noção global, ó. Proteção, olha isso aqui, ó. Proteção às proteção às criações. Criações. Olha lá. Proteção às criações individuais. É as criações individuais, mas eu vou tirar os individuais para me ajudar aqui. Proteção às criações individuais. A propriedade. Quero mostrar uma coisinha para você aqui. A propriedade. Propriedade das marcas, né? Propriedade das marcas, também eu vou colocar. Aos nomes de empresas. Aos nomes de empresas. E a outros signos. Gente, acompanha essa frase aí. Olha que frase interessante aí, da Constituição, né? Olha só. Se tem proteção a alguma coisa. A preposição a, mais o artigo de as criações. Então, a preposição, mais as, artigo, crase. Beleza. Proteção à propriedade. O proteção repete a preposição lá na frente. A proteção às criações é como se você fizesse assim, ó. Proteção às criações, proteção à propriedade, proteção aos nomes de empresa e proteção a outros. Então, você repete a preposição. Observe que criações, você tem o artigo as. A preposição a, mais o artigo as, crase. No segundo caso, a preposição a, mais o artigo a de a propriedade, crase. Observe o nome masculino aí, ó, aos nomes de empresas. Veja que esse a é a preposição, pedido lá pela palavra proteção. Mais o artigo os, aos nomes de empresa. E a outros. Esse e a outros, o a é preposição. Outros é um pronome indefinido, então não usa artigo. Isso a gente chama de paralelismo. Paralelismo é quando você é obrigado a usar artigo.
Quando você tem 2 ou 3 nomes, você é obrigado a usar artigo. O paralelismo, ele cai bem na hora. Olha só. Você fala assim, ó, essa aula é de... Observa essa, ó. 21 horas, Hzinho, a 22 horas. Observa isso, ó. Esse exemplo. Isso aqui que é paralelismo, ó. De uma hora qualquer a outra. Veja que a gente não colocou artigo em 21 horas. Também a gente não vai colocar artigo em 22 horas. Isso aqui é paralelismo. Se você usar artigo em um, você usa no outro. O exemplo de cima, por exemplo, as criações têm artigo, a propriedade tem artigo, os nomes têm artigo. Mas como outros não usam artigo de jeito nenhum, não tem artigo lá. Mas se você quiser, você pode usar o artigo. Aí a hora, você vai dizer assim, ó, de uma hora qualquer, ó, de mais às 21 horas, ó, 21 horas. E o outro lá, que é o paralelo, entrou outra pessoa aqui. Então, o site fica entrando aqui. Observa aqui, ó, a mais às de 22 horas. Mandei para vocês, olha só. Observa isso aí, ó. De 21 horas a 22 horas. Olha o exemplo de baixo. Michel, olha, gente, Estados Unidos com a gente aí. Michel, legal, Michel. Fala a cidade que você mora aí nos Estados Unidos, para eu citar aqui. Beleza. Olha aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. D mais as, das 22 horas. Agora você vai ter acento, ó. Das 22 não, né, gente? Das 21. Aqui, ó. Das 21 horas, só para ter o mesmo exemplo lá, tá? Às 22 horas. Isso a gente chama de paralelismo, olha lá. Das 21 horas, a abreviatura de horas é Hzinho, sem S, sem ponto aí. Às 22 horas. Então, naquele primeiro exemplo lá, ó, de 21 horas a 22 horas. Então, só tinha as preposições, não tinha os artigos. Aí eu juntei com os artigos, de mais as, das. E o outro, a preposição mais as, 22 horas, das. Então, fica das 21 horas às 22 horas. Observe um exemplo se você tivesse 2 dias de semana, ó. De segunda, olha essa aqui, ó. De segunda a sábado. Observe. De segunda a sábado, no D, você só tem a preposição. E a sábado, você também só tem a preposição. Se você quiser colocar o artigo que acompanha segunda é a. E o artigo que acompanha o sábado é o. D mais a, da. A mais o, ao. Aí seria assim, ó. Da segunda ao sábado. Isso a gente chama de paralelismo, olha lá. Observem bem. Da segunda, D mais A, da segunda ao sábado da semana tal. Isso a gente chama de paralelismo. Se você usar artigo em um, você usa artigo em outro também. Legal? Olha essa frase aqui, ó. Você fala assim, ó. Refiro, tracinho, me. Aquele, ó, mais aquele vídeo. Vou dizer essa frase aqui, ó. Observa bem aí, ó. Refiro-me a mais aquele vídeo. Observe que você tem 2 as. O a, preposição, quem se refere a, mas o a que começa essa palavra aquele. Quando você fala aquele, aquela, aquilo, aquele outro, isso é pronome. Mas esse pronome começa com a letra A. E aí você vai escrever assim, ó. Observa como é que você vai ficar. Você vai fazer a crase. Refiro, tracinho, me,
a aquele, ó, acentuado, ó, aquele vídeo. Vou mandar para você. Olha essa frase. Refiro-me àquele vídeo. Esse A acentuado. A Genivaldo, mas aquele vídeo não é um substantivo masculino? Não, não é por isso. Crase é a união de dois As. Quem se refere a, preposição. Mas o A de aquele, você une e faz o fenômeno chamado crase. Legal? Então as pessoas dizem assim, quando você fala assim, refiro, assim, me a esta aula. Olha essa frase aí. Refiro-me a esta aula. Gente, quem se refere a. Só que esta aula não tem artigo. Eu não digo, esta aula está terminando. Eu digo, esta aula está terminando. Então, não tem artigo. Então, quando você fala, refiro-me a esta aula, esse azinho é só preposição. E nunca se esqueça que crase tem que ter a preposição e tem que ter o artigo. E crase ocorre com substantivos femininos. Então, a mulher, as mulheres. Importante demais. Se você pegar esse exemplo, refiro-me às mulheres, com crase. Mas se você disser, refiro-me a mulheres, você usou a preposição, mas não usou o artigo. Aí você define o substantivo mulheres. Nesse exemplo aí que eu tinha dado, o último da Constituição, deixa eu ver qual foi o último exemplo da Constituição aqui. Proteção às crianças, à propriedade, aos nomes, né? Você usou masculino com feminino. Paralelismo. Você tem que usar os dois aí, tudo ao mesmo tempo, né? Se você usar artigo em um, você usa artigo em outro. Beleza? Mesmo que você diga assim, ó. Ó, eu digo assim, ó. Obedecemos aquilo. Quem obedece, obedece a. Vai obedecer, sempre pede a preposição a. Mas aquilo, entrou uma outra pessoa aqui. Como entra gente aqui que não tem nada a ver com a gente? Obedecemos aquilo. Então, essa frase aí vai ficar assim, ó. Veja que você tem dois As aí. O primeiro A é a preposição, o segundo A é a letra que começa a palavra aquilo, que é um pronome. Então, você fala assim, ó. Olha como é que vai ficar escrito isso, ó. Obedecemos, acentuado, com acento grave, aquilo. Aquilo que nós falamos ontem, né? Uma frase assim, obedecemos aquilo que falamos ontem. Olha, obedecemos aquilo, com acento. Genivaldo, mas aquilo com acento? Sim. Porque, veja, não é porque aquilo tem acento, é porque ele está numa construção que tem a preposição. A preposição a, mas a letra de aquilo junto e faz o fenômeno chamado crase. Pessoal do Instagram, estou vendo vocês aí, mas não dá para responder aqui pelo Facebook, ok? Agradeço demais a presença de vocês aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer para mim depois. Gente, as perguntas que eu não respondi agora, você pode fazer, mesmo depois que você assistir esse vídeo, você pode escrever lá a sua pergunta. Todas as vezes que eu vou assistir o vídeo também, eu respondo as perguntas. Isso é uma coisa interessante. E eu vou deixar esse vídeo gravado lá no Facebook. Então, vocês podem entrar sempre que vocês quiserem. Gente, a crase é sempre assim. Você procura a preposição e o artigo. Ou a preposição e a letra que começa a palavra aquele, aquela, aquilo. Ok? Aí você fala assim, olha uma frase assim, ó. Aos quais me refiro. Olha lá. Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha o que acontece aí. Aos quais me refiro. Veja que o verbo está depois desse pronome relativo aí, ó. O qual, gente, ó. O qual é escrever isso, ó. Pronome relativo. Tá? O qual é o pronome relativo. Esse pronome relativo, ele faz a concordância nominal com o termo que ele está seguindo. O qual, a qual, os quais, as quais. O qual, os quais, a qual, as quais.
Veja, quando você diz aos quais me refiro, quem se refere a. Mas o os de os quais, você juntou. Se por acaso você disser assim, ó, as quais, vou acentuar, olha aqui, ó, as quais, as pessoas às quais, né? As quais me refiro. Qualquer verbo que peça a preposição a. Olha só, às quais me refiro. Isso está certo aí, né? Às quais me refiro. Olha o verbo. Quem se refere a. Mas o as de as quais, dois as. E aí você acentua com acento grave. A crase é a união. Beleza? Às quais me refiro. Então você tem crase. Sempre o primeiro a é a preposição. Você pode usar o artigo, que acompanha os substantivos. Você pode usar a preposição com o a de aquele, aquela, aquilo, aquele outro. E você pode usar o a das quais. Então, vou até escrever isso, ó. O a, esse primeiro a, ó. Vou escrever isso aqui, ó. Escrever isso aqui, ó. O primeiro a, colocar maiúsculo, será sempre, e isso aqui é interessante, essa ordem não muda nunca. Sempre preposição. Olha lá. Tá? Escrevi para você aí, ó. Ô, Iolete, que coisa boa, Iolete. Que coisa boa. Tá em Portugal ou tá no Brasil? Legal, legal. Seja bem-vindo. Primeiro A será sempre preposição. Importante demais. E o segundo A, ó, vou escrever aqui, o que ele pode ser, ó. Essa ordem não muda, tá? O primeiro é sempre preposição. O segundo A pode ser artigo, falar a letra. Você vê porque quando a gente escreve aqui, fica registrado lá na live. O segundo pode ser artigo, letra inicial de aquele, fugiu aquele aqui, aquele, aquela, aquilo, tá? E o, a, que inicia o pronome, vou escrever o nome, é o pronome relativo a qual? Vou repetir para vocês aí, tá? Vou até escrito. Olha só. Primeiro A será sempre preposição, que você vai pedir pela regência verbal ou regência nominal. O segundo A pode ser o artigo, esse artigo acompanha o substantivo, tá? E substantivo feminino, lógico, e faz a concordância com ele. A mulher, as mulheres. A prova, as provas. A transmissão, as transmissões. Quando você usa a preposição e usa o substantivo no plural, duas coisas são importantes você observar aí. Você está indefinindo o substantivo. Refiro-me a transmissões. Qualquer tipo de transmissão. Está indefinindo. Se você diz, refiro-me às transmissões, aí você define. Você usou o artigo. Esse artigo é um artigo definido. Aí você tem a preposição do refiro-me, mais o as e as transmissões. Aí você fraseia. Acentua com acento grave. Então, repito. Primeiro A é sempre preposição. O segundo A pode ser o artigo, a letra inicial de aquele, aquela, aquilo, está escrito aí para você, e o A que inicia o pronome relativo a qual. Legal? Isso é crase. A outra crase que existe, independentemente de você ter a regência, nas locuções, olha as locuções aqui, ó. Tem 3 tipos de locuções. E é importante você observar isso aqui, ó. Locuções femininas. Márcia, obrigado, Márcia. Seja bem-vinda. Legal. As locuções femininas, ó. Tem 3 tipos de locuções. As locuções femininas.
prepositivas, conjuntivas, eu vou dar um exemplo de cada uma, conjuntivas e adverbiais. Adverbiais. Vou dar um exemplo de cada um, já coloquei aí para vocês, olha só. Prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Gente, é importante vocês entenderem o seguinte, locução é um conjunto de palavras. As locuções, a gente não tem que procurar a preposição, porque a construção já é com a preposição e o artigo. Vou colocar uma prepositiva. A gente fala que é locução prepositiva porque termina com preposição. Se você escrever essa frase aqui, ó. Vou escrever para você. A procura de. 1, 2, 3. Olha essa expressão aí, ó. Passei o tempo todo à procura de. Observem que a procura é a união de dois As. O primeiro A é sempre preposição, o segundo A é artigo que acompanha a procura. Então, não existe a locução a procura de, a cata de, a busca de, sem esse acento. A união dos dois As. Então, você tem aí, em a procura de, você tem um primeiro A, que é preposição, um segundo A, que é artigo, procura é substantivo e de é preposição. Daí a gente chama de locução prepositiva. Olha a locução conjuntiva. Você fala assim, ó. À medida que. Olha essa locução aí, ó. À medida que o tempo passa. Veja que aqui você não tem que procurar a preposição. Sempre que você escrever à medida que, você vai escrever desse jeito. Você não escreve à medida que sem esse acento. E esse acento, que a gente chama de acento grave, indica que aí ocorreu uma crase. O que é a crase? É a união de dois As. Então, nesse A acentuado aí, você tem um primeiro A, que é preposição, e um segundo A, que é artigo. E o artigo faz o quê? Acompanha o substantivo medida. Ok? Nas locuções prepositivas, os gramáticos têm uma divergência aí. Se você comprar alguma coisa à vista, observe isso aqui, ó. À vista. Vou fazer dos dois jeitos para vocês, ó. À vista. Coloquei aí, ó. Quando você fala à vista com acento, tem uma linha de gramáticos que acham que todas as locuções adverbiais, de modo como é que você vai pagar à vista no cash, todas as locuções adverbiais femininas são com crase. Então, aí ele manda ver a crase aí, que é o segundo exemplo. No primeiro exemplo, à vista, não tem crase, porque alguns entendem que se você fizer o paralelismo com a palavra masculina, assim, ó, à vista, que é igual a prazo, observe com carinho aí essa comparação que eu fiz aí. Ô, Tiago, o meu coach aí, gente, prestigiando a gente. Obrigado, Tiago. Valeu, consegui, Tiago. Hoje às 13 horas a gente não conseguiu fazer, mas agora a gente conseguiu, graças a Deus. O Tiago está entrando no finzinho da aula aí porque ele presta assessoria, então ele estava ocupado. Pelo menos veio no finalzinho testear a gente. Obrigado demais. Valeu, Tiago. Gente, olha só. À vista, a prazo. Se você observar o paralelismo, o artigo que acompanha a vista é a. Então, o a, artigo, com o a, preposição, a gente se confunde. Mas a gente não se confunde no segundo caso, olha lá, a prazo. Porque se houvesse artigo em prazo, o artigo seria o, mas seria ao prazo. Eu comprei alguma coisa ao prazo. A gente não fala assim. Eu comprei alguma coisa a prazo. Então, vou resumir. Alguns entendem que a locução adverbial, à vista, à gasolina, sempre que for construída com a palavra feminina, tem o acento. Outros gramáticos entendem que só haverá o acento se você fizer o paralelismo ideal. Veja que ele fez o paralelismo com a palavra masculina, vista com prazo, e deu só o a, só a preposição. Então ele entende que se não tem artigo em prazo, não tem artigo em vista.
Vou fazer um outro exemplo assim, ó. Se você disser assim, ó, à noite, a aula é à noite. Observe o paralelismo com ao amanhecer. Amanhecer. Licenças aí. Mandei para você. Dá uma olhada nisso aí. Tiago está escrevendo, é nós, né, Tiago? É nós, Queiroz. Legal. Observem que nesse último exemplo aí, ó, à noite e ao amanhecer. Aí você tem crase, obrigatória a crase, à noite. Então, todos os gramáticos aí são unânimes. Então, se você não crasear a expressão à noite, a aula é à noite, você erra. É diferente do de cima, à vista. Se você não crasear, você acerta. Se você crasear, você acerta. Porque alguns entendem que todas são com crase. À vista, à noite, tudo com crase. Outros exigem que você faça o paralelismo. E à vista, você fez o paralelismo com ao prazo. Desculpa, à vista com a prazo. Não teve artigo. Se não tem artigo em prazo, ele entende que não tem artigo em vista. Mas à noite, ele fez o paralelismo com ao amanhecer. Então, ele entende que se tem artigo o em amanhecer, tem que ter o artigo a em à noite. Daí a crase. A Genivaldo, então, quer dizer que a crase em cima, em à vista, é facultativo? A gente não entende como facultativo, porque alguns gramáticos acham que tem que colocar, outros não, e explica pelo paralelismo. Eles não vão cobrar isso de você, porque tem a duplicidade, a dupla teoria e a gramática coloca e outros que não. O que eles vão cobrar de você é à noite. Em à noite, é importante você entender que esse acento grave em à noite, ele indica que você tem uma preposição a e um artigo a, aí você trazer. Assim como em ao amanhecer, você tem a preposição a e o artigo o. E a mais o dá ao. Legal? As pessoas dizem assim, a palavra casa, terra, distância, não se preocupem com isso. Crase, você só usa onde tiver o artigo. E artigo a gente só tem com substantivos definidos. Simples assim, gente. Preposição, quem pede é o verbo. Tem preposição, quem pede é o nome. Se o verbo pedir, regência verbal. Obedecemos. Quem obedece, obedece a. Regência verbal. Quem está sujeito, sujeito é um nome. Então, quem está sujeito a alguma coisa. Regência nominal. Legal? Eu vou fechar assim, ó. Eu digo assim, ó. Assistimos, observe essa frase, ó. Assistimos a aula toda. Olha lá. A aula toda. Observe. E aí, ó, você é obrigado, veja que está sem o acento. Você não fez a soma. Então, você tem que fazer assim, ó. Assistimos a. Mas o a de a aula. Então, é igual a assistimos a aula. Mando para vocês aí. Olha lá. Assistimos a, mais o a de aula é igual a assistimos a aula. Isso a gente chama de regência verbal. Agora a gente diz assim, ó, fulano está sujeito a mudança de comportamento, ó. Mudanças. Vou colocar no plural para você observar. Dá esse exemplo aí, ó. Ó, sujeito a mudança. Sujeito é um nome, então a gente chama isso de regência nominal, sujeito a mudança. Veja que não tem crase, porque mudanças está no plural. Para eu crasear, aí é qualquer tipo de mudança. A palavra mudanças aí está no sentido genérico, está no sentido indefinido, qualquer tipo de mudança. Ah, gente, mas eu quero definir. Aí você faz isso aqui, ó. Sujeito às mudanças. Olha essa, gente. Sujeito às mudanças. Quem está sujeito a alguma coisa. Mais o artigo às, sujeito às mudanças. Beleza? Todas as vezes que você assistir a essa aula, você pode fazer uma pergunta para mim. Eu respondo na sequência. Legal?
Eu agora vou encerrar essa live. A nossa proposta era 1 hora, já tem 1h18. Agradeço demais a presença de vocês. E lembrem-se, amanhã nós vamos fazer a live. Eu estou pensando no seguinte, se vocês puderem se posicionar aí, eu estou pensando em fazer sempre à noite. O que vocês acham? Ao invés das 13 horas, fazer às 21 horas, como nesse horário agora. Tá? Vocês podem se posicionar durante o dia. A gente decide isso. Então, inicialmente, essa live fica marcada para as 21 horas. Ok? Acho que à noite é melhor a gente fazer. Aí, ó, muita gente se posicionando. Que legal, que legal. E o comentário de vocês não está aparecendo para mim aqui. Eu realmente não vi nenhum comentário. Estou vendo que está todo mundo falando aí, ó. Começaram a subir aquelas coisinhas, então, porque todo mundo se posicionou. Então, eu vou ver isso na live, depois que eu gravar. Essa live vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Facebook. Aí, ó, todo mundo está se posicionando, mas eu não consegui ver o comentário de ninguém. Eu agora entendi por que eu não vi nenhum comentário, porque não está aparecendo. Mas tá bom. Gente, obrigado. Valeu. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, às 13 horas ou às 21 horas. Eu aviso vocês. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Tchau.